Era uma vez um desenho animado. Estes são os heróis do nosso desenho. No início, eles não passavam de uma ideia. Essa ideia passou para o papel e virou um negócio chamado roteiro. O roteiro foi estudado por uma equipe de artistas. E nossos heróis viraram esboços, que ganharam vida na mão de uma equipe de animadores. Mas peraí, onde está a sua voz? Ah, claro, que cabeça minha! Agora é a hora de vocês conhecerem os verdadeiros heróis, e esta será a sua jornada. Oi, eu sou o herói. Eu sou o Wendel Bezerra, eu moro em São Paulo e trabalho em dublagem há 33 anos. O Goku é meu preferido em função de, sei lá, de tudo que já aconteceu na minha vida, né, pessoal e profissional em função desse personagem. E pela surpresa também que ele me causou. Eu não esperava, né, que ele fosse ser tão emblemático. O Bob Esponja é muito legal porque as pessoas conhecem o Bob Esponja, né? Tipo, crianças de 1 ano e meio, uma senhora de 90 anos sabe o que é o Bob Esponja, ou já viu e tal. Então ele é muito... Ele tem um público muito abrangente, né? Oi, eu sou o Dragão. Pensaram que eu fosse o vilão, né? Tô mais pra alívio cômico mesmo. Meu nome é Charles Emmanuel, eu sou dublador há 20 anos, completo 20 anos agora em 2016. Sou dublador de quê? Vou dar um exemplo pra vocês. Dublador do Rony Weasley do Harry Potter, do Rigby do Apenas um Show, do Bimo do Hora de Aventura, do Mutano dos Jovens Titãs, do Nier do Death Note e de muitos outros que eu já esqueci agora, mas enfim. Pra ser dublador você tem que ser ator. Então eu fiz curso de teatro e, claro, porque como eu disse, tem que ser ator, então você tem que saber interpretar. Mas na dublagem você não interpreta do jeito que, digamos assim, vai pra televisão, pro teatro, que é aquela coisa de mexer o corpo todo, de encenar com o seu corpo, com o seu olhar, porque na dublagem só vai usar a voz. Aí tem um curso de dublagem que vai te direcionar, digamos assim, para fazer uma especialização do ator para dublagem, para saber fazer como modular sua voz, como fazer vários personagens, por exemplo. Eu faço personagens desde o... Não sei se vocês assistem, mas o Hora de Aventura. Eu faço o Bimo, que é aquele Game Boyzinho. O Bimo tem essa voz desse jeito. Aí eu posso fazer até um Rony Weasley no último filme que tá com a minha voz mais normal. Até um pouco mais grossa, porque o personagem pede um pouco mais da maturidade na voz, digamos assim. A gente tinha o curso de dublagem antes, né? Eu e meu irmão, que é a Universidade de Dublagem. E porque a gente sentia falta, né, como diretor, de novos talentos, né, de gente mais preparada e tal. E junto a isso eu dirigia na Alamo. Aí quando a Alamo fechou, eu até dirigi em outros lugares, mas eu não me adaptei muito. Então, como a gente já tinha o espaço da Universidade de Dublagem, a gente decidiu virar um estúdio também, né? Que aí nasceu a Unidub. Olá, eu sou a Princesa, mas fiquem espertos, porque de indefesa eu não tenho nada. Eu sou Melissa Garcia, eu trabalho como artista de voz há 19 anos. Comecei trabalhando com dublagem, aí a dublagem me levou para fazer locução e também abriu a porta para eu começar a gravar a voz original. Há 5 anos eu comecei a me dedicar quase que exclusivamente a pesquisar, estudar e trabalhar com voz original para animação. O que é dublagem e o que é voz para animação original? A dublagem é necessariamente a troca de um idioma de um produto finalizado. A voz original é quando a gente cria a primeira língua que a animação vai falar. O foco de dublagem no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro. E dos dois grandes estúdios foram Herbert Richards, aqui no Rio de Janeiro, e Alamo, lá em São Paulo. Alamo, infelizmente, eu não conheci, só passei pela frente uma vez, mas a Herbert eu conheci, trabalhei lá e tal. A minha mãe foi contratada, então teve uma época que os dubladores eram sim contratados
tinham um mínimo de horas para fazer e mesmo que não fizesse aquele mínimo, tinha aquele salário de no mínimo 10 horas para receber. E digamos, se fizesse mais de 10 horas, tipo de 11 em diante, seriam entre aspas um extra. Só que aí as empresas começaram a abrir outras empresas e tal, como Delarte, VTI, aqui própria Alcateia, Cinevídeo, Double Sound. E com esse crescimento de novas empresas, os dubladores começaram a trabalhar em outras empresas além da Herbert Richards. E no caso do contrato, isso acabou dando um problema interno na empresa que eu não vou saber explicar para vocês e estava dando prejuízo para a empresa os contratados. Não pelos contratados, mas pela forma como começou a ser administrados os contratados. Eles não estavam fazendo 10 horas, mas recebiam 10 horas, então a empresa estava tendo prejuízo. Meu nome é Dudu Espinosa, eu dublo há 25 anos. Tem um desenho que eu amo, que eu faço até hoje, que eu adoro, chamado O Incrível Mundo de Gumball, que é um desenho que passa no Cartoon. Eu faço o Ricardo, que é o pai coelho, e é um personagem que eu adoro fazer, apesar da dificuldade. Ele me tira um pouco de energia, porque é bem difícil, é muito difícil. O original é exatamente igual à minha voz. A única diferença é que ele tem uma língua presa. Que vergonha isso, né, da dublagem de fazer. É uma coisa meio assim, ai filho, eu gosto tanto de vocês, ai estou com uma fome, eu gostaria de... Ele dorme, ele tem o peitinho caído, é um personagem engraçadíssimo, eu adoro esse desenho. O diretor recebe o filme, ele leva para casa para assistir o filme, ele leva para casa justamente para decupar esse texto, né? Assistir o filme e escalar, ou seja, de acordo com a voz, ele vai fazer a escalação e também de acordo com o ator do filme, porque ele pode ter, que a gente chama de boneco, né? Então tem um site específico, ou você de cara já vai descobrir que, puxa, eu lembro que esse ator, quem faz é o fulano. Então você vai fazer uma pesquisa também para saber qual dublador corresponde àquele ator. E sobre a rotina, como disse, eu dependo muito das pessoas me chamarem, então eu estou sempre a postos com o telefone ligado para saber, para as pessoas me passarem horário. Por exemplo, elas geralmente me passam horário 2 dias antes, 1 dia antes, às vezes até no próprio dia, se alguma coisa der errado. Mas, Charles, onde é que você está agora? Você pode fazer um horário aqui daqui a 3 horas? Eu falo, pô, não dá que eu já tenho horário marcado. Por exemplo, numa semana, a gente trabalha de segunda a sábado. Algumas empresas não trabalham sábado, mas geralmente é de segunda a sábado. Por exemplo, hoje é uma quinta-feira. Eu tenho um horário aqui, onde eu estou agora na Alcateia, de 16 às 17. E depois eu tenho um horário que me passaram hoje, por acaso, em cima da hora, de 19 às 21. Então, esse horário eu não sabia. Por exemplo, se eu tivesse algum compromisso marcado mais tarde, que não fosse dublagem, aí seria a escolha minha, aceitar ou não. Mas como eu estava livre, eu aceitei. O diretor, ele assiste o filme antes, né, já com a tradução. Então ele assiste o filme inteiro, vê como é que está a tradução, se tem algum erro ali de adaptação, se precisa mudar uma fala ou outra, alguma coisa que o tradutor de repente não tenha percebido. Ele escala o elenco, né? Ou seja, ele vai escolher uma voz para cada personagem que aparece, inclusive, sei lá, o cara que só fala um oi ou toma um tiro, né? E tem lá... 22 loops pra gente dá 1h30. Por quê? Voltando, vou dar uma explicação rapidinha para ver se você entende. A cada 20 segundos é um loop, e a cada 20 loops é 1 hora de dublagem. E o mínimo que eu posso receber é 1 hora de dublagem. Mesmo fazendo uma reação só, eu indo no estúdio para fazer uma reação, para fazer um oi, um tchau, tudo bem, eu vou ganhar 1 hora. Esse loop aqui começa em 1 minuto e 17 segundos e termina em 1 minuto e 37 segundos. Então são exatos 20 segundos aqui. Então o loop pode ser, por exemplo, grande, como esse aqui, pode ser pequeno. Depende da quantidade de falas dos personagens. Como eu falei, são 20 segundos de cena falada. Esse personagem aqui, o Chat, ele entrou 22 loops. Então, passaram 2 dos 20, né? Ele vai receber 1h30. Por quê? De 21 loops até 30, o dublador vai receber 1h30. Aí, a partir de 1 hora que começa de meia hora. 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, por aí vai. O sincronismo é uma orientação do diretor, claro. Isso também está dentro do pacote. A dicção, né? A dicção do ator e os detalhezinhos que seria uma continuidade, né? Dentro da dublagem,
que é a adaptação de texto, a troca de texto, é muita coisa. Por isso é que a direção é essencial, fundamental. Não se pode fazer dublagem sem direção. Eu sou Andrei Duarte. Eu sou mineiro, mas moro em Niterói desde moleque. Com ilustração, eu acho que eu trabalho, não trabalho, mas eu desenho desde os 5 anos de idade, assim, antes até. Acho que a primeira coisa que eu me lembro assim, é de eu desenhando com meu irmão, sabe? Meu irmão era mais velho, eu vi ele desenhando, eu fui seguindo. A animação eu comecei em 2008, eu corri atrás de cursos, né? Porque eu fazia tudo straight ahead, né? Que era você sai fazendo sem planejamento prévio. Então, no curso que eu comecei a ter noção de posições chaves, keyframes, né, e breakdown e vários outros termos técnicos que me ajudaram bastante. Meu nome é Zé Brandão, eu tenho 36 anos, eu sou sócio do Copa Studio, que é um estúdio de animação brasileiro. A gente faz muita série de animação para TV. Eu comecei com animação há bastante tempo, mas ainda assim acho tarde, porque eu comecei só aos 21 anos de idade e porque na minha época a animação não era uma realidade, não era uma profissão viável. Hoje a animação é uma profissão viável, é uma realidade, então tem gente que está começando a animação muito mais cedo. Não, hoje no Copa a gente costuma trabalhar com 3 projetos de longa duração ao mesmo tempo. Nesse exato momento a gente está entregando a 3ª temporada do Tromba Trem, produzindo longa-metragem de historietas assombradas para crianças mal criadas e produzindo a 2ª temporada do Irmão do Jorel. A Ultrassom me deu espaço para ir experimentando e a gente foi junto acertando o caminho de produção, de cronograma, porque tem muito mais coisa envolvida numa produção de voz original do que só entrar com o ator no estúdio e gravar. Eu gosto de trabalhar com gravações Prelay Animation Ensemble, que significa que eu coloco todo mundo dentro do estúdio antes da animação acontecer. Então, eu gosto de gravar o elenco quando eu tenho só o roteiro. E eu faço uma reunião com o diretor, a gente lê o roteiro e aí depois a gente grava e os atores não têm imagem nenhuma pra ver e tal. Mas também pode acontecer gravação de voz em cima de um animatic. Porque depois que essas vozes são gravadas, né, no processo Prelay Animation, elas vão para um storyboarder que vai criar um board. Os softwares hoje permitem que o storyboard seja meio um animatic ou um story reel. Então essas vozes vão para o border, mas se não teve ator antes disso, pode ser que eles entrem aí, gravando em cima do animatic, ou pode ser ainda que alguém anime em cima de uma voz guia e o ator entre só para substituir uma voz guia. Então, a voz original pode acontecer em todas as etapas do processo de animação. Ela não deixa de ser voz original porque acontece antes ou porque acontece com a animação pronta. No Irmão de Jorel, a minha parte é bem técnica, de entender quando a gente precisa de novos takes por causa de articulação dos atores, por causa da compreensão do texto. Aí eu de vez em quando sugiro algumas coisas que podem ajudar a solucionar rápido alguma fala, e de entender se a gente não está tendo sobreposição de falas. Enfim, o meu processo ali é meio fazer a gravação fluir. A Melissa tá sempre dirigindo a gente, a Melissa e o Juliano também, né? E aí entra a galera toda na sala e a gente faz a leitura do roteiro, mas assim, quem não tá na vez de falar tem que ficar quieto, não pode rir, sabe? É difícil pra caramba, porque, porra, várias vozes engraçadas ali, né? Então a galera tem hora que não aguenta, sabe? E aí a gente faz a leitura que, assim, o nego fala, já tá valendo, hein? Não dá mole não. Então faz a leitura e depois faz um take inteiro de novo, já valendo. Quer dizer, o outro tava valendo também, mas faz um take inteiro. E
e aí depois, acho que faz o segundo take e depois faz eles chamam de ABC. Aí faz uma opção com essa intenção, faz uma opção com essa intenção, agora faz uma opção com essa outra intenção, sacou? E aí já tem, sei lá, material vai ter 5, 6, 7 opções para você filtrar ali e falar, essa aqui tá melhor do que essa aqui tá melhor do que essa. Antigamente a gente gravava, digamos, vou chamar de todo mundo junto no estúdio. Antigamente tinha um número limite de canais que eu não vou saber agora dizer, mas por isso que gravavam várias pessoas na mesma bancada, de uma vez só. Então se o último dublador errasse, se não tivesse uma pausa muito grande naquela conversa, todo mundo ia ter que repetir tudo aquilo que acertou. Então era um trabalho mais demorado e tinha um entrosamento maior também, isso ajudava bastante. Arrisco dizer que antigamente a dublagem, embora tenha limitação de tecnologia, posso dizer, chamar ela de um pouco melhor, sabe? Porque ela era mais trabalhada, o pessoal ensaiava mais, justamente por causa disso, que não vamos errar, gente, vamos gravar, ensaiar várias vezes para não errar. Os clientes querem tudo para ontem, então isso prejudica muito o nosso trabalho. Por causa da pressa, eu deixo essa fala aqui mesmo. Mas aí depois, quando eu saio do estúdio, tô chegando em casa, eu falei, pô, podia ter falado uma coisa melhor. Então, muitas coisas que deviam ser revisadas, bem revisadas, até dentro do próprio estúdio, não dá porque não tem tempo. Então, isso atrapalha bastante a qualidade. E é mais ou menos isso. Não só por mim, mas colhendo depoimentos de vários animadores, inclusive animadores que já estão na ativa há muito tempo, que já são animadores há mais de 50 anos. Tenho visto e ouvido em todos os lugares que o Brasil, nesse momento, vive o melhor momento da sua história em termos de animação, né? Nunca se produziu tanto e com tanta reconhecimento, tanto de público quanto de crítica. É importante destacar isso porque a gente está conseguindo não só ter uma quantidade de produção grande, como essa produção está sendo reconhecida por quem antes não reconhecia. Para dar um exemplo de reconhecimento de crítica, o Brasil foi vencedor do maior festival de animação do mundo 2 vezes seguidas, sendo que a última foi vencida pelo Menino e o Mundo, que inclusive foi um longa-metragem brasileiro indicado ao Oscar, o primeiro longa-metragem da América Latina de animação indicado ao Oscar. Com reconhecimento de público, você pode ver nas próprias séries, como, para citar uma série nossa, O Irmão de Jorel, que na sua estreia foi o primeiro lugar de audiência, e para citar uma série que não é nossa, o sucesso de uma série chamada O Show da Luna, que desbancou nomes como Peppa Pig, que é um grande nome da animação para crianças pré-escolar, e também conseguiu o primeiro lugar de audiência no Discovery. Eu gravei alguns projetos de voz original lá atrás que me davam a impressão de que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa faltando. Eu ia para um estúdio em que tinha o técnico e o criador da animação, me davam um roteiro em que só tinham as minhas falas de vários episódios para que eu gravasse aquilo sem imagem e tal, e eu fiquei com a sensação de que tinha alguma coisa fora do lugar. Por que você acha que aconteceu esse grande crescimento assim justo agora? Olha, eu acho que são vários fatores. Acho que seria um erro pensar que foi um fator específico. Mas eu na minha cabeça tem alguns principais. Um deles é sim, por que não dizer, um incentivo estatal com a criação de leis, como a lei de cotas para TVs, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, outras iniciativas de incentivo ao audiovisual brasileiro, que é muito importante. Outra coisa é porque a técnica de animação ela não tem grandes cursos ou escolas com grande tradição de ensino de animação. Então, uma coisa que eu acho que facilitou muito foi o acesso à informação. As pessoas puderam começar a ser autodidatas, aprendendo animação online, buscando assistir vídeos que ensinem animação. E também porque a ferramenta barateou muito.
Um computador hoje que é totalmente capaz de produzir uma animação para TV, por exemplo, hoje custa o mesmo que um computador que uma pessoa compra para jogar videogame, para jogar games. Ou seja, não é um custo tão alto quanto era há 10, 15 anos atrás. Qual que é a sua perspectiva para esse mercado, tipo, a partir de hoje, com as animações nacionais crescendo, se expandindo? O que você acha que pode acontecer? Se não fosse essa situação, até antes dessa situação, a perspectiva era incrível, porque as animações brasileiras têm mostrado uma qualidade absurda, o mercado de conteúdo para animação é bem mais receptivo do que de conteúdo para live action, porque com animação existe a possibilidade de ser dublado e não parecer estranho. Tirando esse cenário nebuloso que a gente está vivendo agora, se não fosse isso, a perspectiva seria de a gente de fato se tornar uma indústria, no mínimo para suprir o mercado brasileiro com cada vez mais animação e animação de qualidade, porque aí não importa se a animação é brasileira, ela é boa e ela vai estar na grade. Eu acho que seria bem interessante que outros estúdios conseguissem ter o requinte que tem a produção de voz aqui da Ultra, porque por enquanto a Ultra é o único estúdio que tem a produção acoplada aqui dentro. Então, eu acho que se a gente tiver mais produtoras de áudio com uma estrutura de coordenação e produção de voz para animação original, vai ser bem interessante. Porque é interessante que o mercado cresça e é interessante que os atores cada vez mais trabalhem com isso.